Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo e nós estamos aí para desenvolver esses nossos estudos, esse papo aí que a gente faz toda vez que nós temos reunião no centro, para nós desenvolvermos aí o entendimento a respeito da vida. A gente não está aprendendo espiritismo ou no espiritismo nada além de recursos para nós vivermos melhor. Principalmente nessa questão de religião, essa questão de Deus, de espiritualidade, de imortalidade, coisas que assustam tanto, ou que às vezes preocupam tanto, quando as pessoas perdem um ente querido, quando as pessoas encaram aí uma doença grave. Então são recursos que nós temos que buscar com as informações mais espertas, mais inteligentes, mais sensatas possíveis. E isso nós oferecemos, ou nós aprendemos no Espiritismo, e viemos aqui articular com vocês, provocar para que vocês também tenham acesso e observem se é bom ou não, se realmente satisfaz ou não. Nós aqui não vamos convencê-los de que isso é bom. Nós aqui temos que passar com fidelidade a doutrina espírita para vocês aí serem livres e fazerem as análises. Não é? Ninguém é espírita obrigado ou por medo de alguma coisa. Ninguém é espírita bitolado. A gente tem que aprender e ter a liberdade de gostar ou não, de aceitar ou não, achar sensato ou não. Esse é o nosso papel aqui. Toda reunião do Centro Espírita Friburguense, nós temos esse objetivo. Passar a doutrina espírita nua e crua, como ela está, como ela é codificada. Argumentar, discutir, fazer reflexões, para que vocês acompanhem e se interessem. Vocês se interessando e achando legal, vão também somando forças para a gente passar para um número cada vez maior de pessoas, não é? Vamos então iniciar, fazer a nossa prece, para a Sueli fazer a palestra da noite. Queridos amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus, pedindo que nos ajudem, que nos inspirem, que estejam presentes e que nós possamos compreender, nós possamos ser tocados por todos os assuntos que aqui serão trazidos na noite de hoje, que com certeza serão muito elucidativos e nos ajudarão bastante em somarmos às nossas almas entendimento para vivermos melhor, termos mais forças para enfrentarmos os nossos problemas, que na realidade são as nossas provas. Muito obrigado a todos vocês, continuem nos ajudando, nos inspirando, para que todos nós saiamos daqui bem-sucedidos em termos espirituais. Muito obrigado a todos vocês, amigos da espiritualidade, e que em nome de Deus nós possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Vamos, como o Zé falou, aprender um pouquinho mais para a nossa vida ficar mais fácil, porque a partir do momento que a gente compreende as coisas que acontecem com a gente, as coisas também são mais suportáveis. A gente consegue compreender e aceita melhor aquilo que a gente tem que passar. A última vez que nós estivemos juntos, foi até um dia que estava um domingo, que estava muito feio o tempo, estava ameaçando um temporal. Então, nós falamos sobre a questão da resignação. É muito importante essa compreensão, né, da resignação, porque quando nós passamos por problemas ou quando vivenciamos situações que nem são problemas, mas que às vezes nos incomodam, se nós não procurarmos compreender o que se passa, a gente fica muito revoltado e não dá certo, né? Então a resignação é a compreensão do fato, não é uma acomodação. É aceitar o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa reagir e possa agir de tal forma a minimizar as consequências daquilo que a gente não gosta, né, das situações que a gente vive que não nos agrada muito. Chega esse final de ano, a gente está aí com mais um ano, né? Mais um ano vencendo aí, mais um ano de oportunidade que a gente teve. Mais reuniões, né? A gente viveu aqui, a gente aprendeu aqui nessa casa, com a observação da vida. Aí chega esse tempo, chega o finalzinho do ano, quando começam os enfeites de Natal a aparecer, começam as musiquinhas nas lojas, a gente começa a ter também um sentimento diferente.
o nosso sentimento fica mais aflorado, a gente começa a pensar um pouco mais na vida, porque o Natal, ele é no fim do ano, comemorando aí o nascimento de Jesus, mas a gente sabe que pela história, pelos historiadores, nem foi nessa época, foi escolhido pela igreja por causa das festas pagãs, uma série de coisas que realmente levaram à comemoração do nascimento do Mestre nesse dia. Mas a gente aí, por mais ainda, a gente vê que datas não importam. O que importa é o nosso pensamento, é o nosso sentimento, as nossas emoções com relação às datas. E também somado aos outros pensamentos, aos outros sentimentos. Nessa época, todo mundo fica mais sensível, todo mundo fica mais dócil, fica mais manso, fica mais pacífico. Aí a gente vê mansos e pacíficos nas bem-aventuranças. Porque a gente vê, porque quando o Natal ele é importante, porque ele nos faz lembrar da mensagem, da boa nova que nos chegou, trazida pelo Mestre. Então ele mexe com a gente nesse sentido, né? A gente começa a fazer tanta reflexão, começa a lembrar das pessoas que estão longe, mais intensamente do que na época, né, fora desse sentimento aí mais de religiosidade, eu não digo de religião, né, mas sim de religiosidade, de sentimento, né, de ligação com o mais alto, com o mais superior, com o bem supremo. Então são coisas que vão mexendo com as nossas emoções. Aí a gente lembra dos nossos desafetos, tem pena de ter desafetos, porque cada um, eu acho que tem esse sentimento, né? Porque na verdade ninguém gosta disso, né? Isso não é um sentimento que nos agrada, né? Desafeição por alguém, quando não é um sentimento pior, né? Mais intenso assim para a negatividade. Então a gente começa a pensar, poxa, que bom seria se não precisasse disso tudo, se as pessoas pudessem viver com mais harmonia, né, com mais assim solidariedade, com mais amor. Aí a gente começa a pensar realmente em todas as coisas que durante o ano a gente nem pensa tanto. Começa a ter vontade de fazer o bem, fazer alguma coisa por alguém. Aí vem aquelas campanhas, né? Natal sem fome, e as pessoas necessitando. Tem gente que tem horror a Natal. Se pudesse dormir e só acordava quando passasse a festa de Ano Novo também. Tem gente que não gosta. Isso porque essa data mexe com as nossas estruturas emocionais, abala. Abala as estruturas, porque a gente vê que nós distorcemos muito esses sentimentos todos, mas é bom aproveitar esse tempo, né? Aproveitar para a gente conseguir fazer uma reflexão mais sincera, né? Melhor, porque assim a gente vai crescendo, porque o objetivo dessa festa é esse, né? Não é dar presente, o objetivo é relembrar a boa nova, relembrar a mensagem do Mestre, ver o que a gente fez, o que a gente vem fazendo com isso tudo. Não é ele que resumiu os 10 mandamentos em 2. 10 era muito para lembrar, né? 10 é demais para lembrar. Se a gente pensar aqui agora, a gente não dita os 10. E olha que é só 10, né? É só 10. Se a gente for pensar assim, não, como é que é mesmo? Não matarás, não cobiçarás. A gente vai ficar na dúvida e não vai conseguir, de repente, não estou falando de todos, mas algumas pessoas não vão, eu não vou, tá? Eu não vou conseguir ditar os 10 aqui assim. Então, realmente veio Jesus e resumiu em 2, para ficar mais fácil. Porque tudo que Moisés falou, né, trazendo os 10 mandamentos para não fazer, Jesus resolveu e resumiu em 2, dizendo o que fazer. Para aí fica muito mais fácil, porque tudo que foi falado nos 10 está resumido ali. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto, resumiu. Se a gente for pegar os 10 e for analisar, está tudo dentro desses 2 aí. E aí fica mais fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí está expressamente claro, fazer o bem. Fazer o bem às outras pessoas.
que, segundo a doutrina dos espíritos, é o único objetivo da vida. Não tem outro. Nós estamos nesse mundo para fazer o bem. Porque fazendo o bem a gente melhora, a gente se aperfeiçoa, a gente se reforma intimamente, a gente desenvolve solidariedade, compaixão, amor, caridade, coisas boas, só coisas boas, fazendo o bem. Então a gente foi buscar lá no Evangelho o bem sem ostentação, porque tem isso. Se ficar trombeteando, que faz isso e que faz aquilo, nós não vamos ter todos os méritos. A pessoa beneficiada vai continuar beneficiada. Mas se a nossa atitude foi uma barganha para que a gente possa alcançar um estado melhor após a passagem para a dimensão dos espíritos, já não vai ter o mesmo efeito, né? Então está aqui no Evangelho assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Todos os bens que nós recebemos dos espíritos, dos amigos espirituais, de Jesus, de Deus, eles não estão trombeteando sobre isso. Nós sentimos esse bem, nós recebemos esse bem, mas não tem ninguém avisando que esse bem está acontecendo para nós. Não tem ninguém apanhando para si, né, o mérito desse bem. Quer dizer, nós recebemos as bênçãos e pronto. E é assim que nós deveríamos agir com os nossos semelhantes. Nessa época, é muito comum a gente querer fazer o bem, querer fazer isso, querer ajudar alguma pessoa. Não sei por que só nessa época que a gente lembra muito disso, porque as pessoas são necessitadas e carentes o ano inteiro. Não é só no Natal, né? Natal sem fome e os outros dias, né? A gente tem que fazer tudo que é possível, não só numa época como em todas as outras. Mas acontece que, como nessa época a gente é mais tocado por essa emoção, por esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, então fica mais intensa essa vontade de ajudar, de fazer o bem a outra pessoa. Mas a gente aqui lembra que realmente o bem tem que ser feito todos os dias, não para aparecer, não para abater no imposto de renda, e sim pelo simples propósito de ajudar alguém. Embora façamos boas coisas por outras pessoas, porque todas as pessoas fazem alguma coisa de bom para os outros, é raro o dia que a gente passa que a gente não tenha feito alguma coisa de bom. É claro que a gente não associa essa questão do bem a um bem material, a dar algum objeto, a dar uma roupa, um pão, alguma coisa, um alimento, né? Nós não estamos restringindo a isso, mas e sim ao bem em geral. Muitas vezes, quando a gente passa por alguém, quando a gente entra num elevador, ou que a gente passa por uma pessoa que está parada, ou a gente para perto porque precisa, ou para atravessar uma rua, a gente para num sinal. Às vezes, um sorriso que a gente dê para aquela pessoa naquele momento ali é um bem que a gente não pode imaginar o quanto ele é importante. Porque nós não sabemos, o coração das pessoas é terra que ninguém pisa. O sentimento das pessoas, o pensamento delas, né? Às vezes um simples sorriso, um cumprimento que se dá para alguém é o bastante para aquela pessoa naquele momento, muitas vezes mudar o seu pensamento,
né, deixar de ter angústia naquele momento, pelo menos. Uma pessoa que se acha infeliz, que está achando que ela está esquecida do mundo, que ninguém liga, né? Então ela encontra uma pessoa que olha para ela e que dá um bom dia, que conversa. Isso é um bem que a gente não pode imaginar. Pode não ser para a gente que está acostumado muito a receber sorrisos, abraços, tem muitos amigos, mas tem tantas pessoas que têm dificuldade de fazer amizade, têm dificuldade de conversar. A gente não pode nem imaginar o quanto de problemas que as pessoas enfrentam todos os dias, todos os momentos, brigando com o próprio caráter, com a própria personalidade, né? Brigando com a maneira de ser, porque não gosta, mas não sabe ser diferente. Há muitas situações que a gente nem imagina acontecem aí no dia a dia das pessoas. Então, embora façamos boas coisas para os outros, frequentemente mencionamos a nossa bondade secretamente ansiando por alguma aprovação. Pô, fulano vai gostar de saber que eu fiz isso e tal. Ninguém está dizendo que isso é errado, não é? É até quando a gente faz um bem para alguém e esse alguém é importante para outra pessoa que nós conhecemos, a gente até gosta de falar com a pessoa, olha, eu ajudei fulano, você gosta tanto de fulano, eu fiz uma coisa que agradou, né? Então a gente, no momento assim, a gente não está fazendo para aparecer, e sim para dar também um pouco de paz àquela outra pessoa que se preocupa com aquele que está carente, que está necessitado, que às vezes está longe, não pode fazer muito. Então não é sempre que a gente comenta o que a gente fez que é ruim. Depende muito da intenção. Tudo no tribunal divino, que é a consciência, depende da intenção com que nós estamos lidando naquele momento da nossa ação, né, da nossa atividade. Mas quando dividimos nossas atitudes legais e nossa generosidade com mais alguém, isso nos faz sentir pessoas especiais, não é? Quando a gente faz um bem para alguém, a gente até se acha muito importante, muito bonzinho. Mas não somos especiais por causa disso, não somos melhores por causa disso. Apenas fomos felizes naquele momento por ter condições de fazer alguma coisa para alguém. Não se trata de ter sido melhor do que outra pessoa que não fez. Apenas a oportunidade se fez presente para a gente naquele momento. E é um motivo de muita gratidão a Deus quando isso acontece. Embora todos os atos simpáticos sejam maravilhosos, há algo de ainda mais mágico quando se faz alguma coisa realmente generosa e não se menciona o ato para ninguém. A gente guarda aquilo ali e acaba esquecendo, porque como a gente não comenta, como a gente não fica falando, aquilo vai caindo no esquecimento. E isso é ótimo, porque o bem que se faz não é para ser lembrado por nós que fazemos. Porque ele foi importante naquela hora. A gente ajudou a pessoa recebeu aquela bênção, aquele bem ali, pronto, ponto final. Então a gente não deve ficar pensando o tempo todo nisso como se estivesse cobrando, né, da outra pessoa ou de alguém algum elogio, alguma coisa, algum agradecimento. Então não se trata disso. O bem sem ostentação é isso aí, é fazer o bem e esquecer que fez. Deixar que as coisas sigam seu curso, e quando a gente não aduba pensamentos, eles ficam esquecidos, eles ficam arquivados. Pode ser que uma situação ou outra reviva isso em nós, nos faça lembrar, mas não é o dia a dia, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque isso ocupa o nosso pensamento de uma forma que impede que a gente se preocupe e se ocupe em fazer outros bens. Então não é ficar pensando no bem que já fez, né? Sentimos-nos muito bem quando fazemos uma doação de nós para os outros. Isso é muito bom. Olha só, doação de nós para os outros é ótimo, porque é alguma coisa que importa para a gente. Não é o supérfluo, não é o que nos sobra. Quando doamos algo de nós para alguém, estamos doando muitas coisas importantes para a gente. Tempo, por exemplo. Querem coisa mais importante que tempo? Gente, dá dinheiro. Quem tem é facílimo. Porque tem. Ou se não tiver,
tá tendo chance de ganhar outro, então o sacrifício não é muito grande. Porque dinheiro é papel, a gente ganha outro. Né? Dinheiro, ele vai, a gente ganha outro. Quem tem seu empreguinho ali todo mês tem o seu dinheirinho, né? Então, realmente não é lá um sacrifício muito grande. Mas doar tempo é o que nós temos de melhor. É o que nós temos de mais importante, é o tempo. São as oportunidades da nossa vida para a gente crescer, para a gente melhorar. E quando a gente doa tempo, nós estamos doando vida. Vida nossa. Né? Aquele tempo que nós poderíamos estar aproveitando para outra coisa, olha que riqueza estar doando esse tempo para alguém. Né? É uma doação muito grande. Às vezes as pessoas não alcançam essa importância. Não é? Num dia de 24 horas, a gente dorme 6, 8, né? Vão nos sobrar menos tempo aí das 24. E pegar algum tempo desse que nos sobra para doar a alguém é muito bom. É importante e é uma doação muito importante. Porque é vida, né? Estamos fazendo isso. Outro ponto a considerar é não esperar nada em troca. Quando nós não dividimos o bem que fazemos, falando, essa energia toda, essa energia positiva, ela fica contida em nós. Ela nos alimenta, né? Ela nos alimenta, ela nos faz bem. E quando a gente começa a dividir muito essa ideia, que fez, que não fez e tal, a gente começa a dividir isso aí, até que isso vira uma banalidade. E passa a não ter tanta importância mais para a gente. E esse ponto a considerar de não esperar nada em troca, isso é extremamente importante, porque um bem é uma doação de amor. Tem que ser assim. Não pode ser uma venda, não pode ser uma troca, é doação. O bem é doação. Por isso que não é tão fácil fazer o bem. Às vezes a gente pensa, eu não faço mal para ninguém. Eu faço bem, já que eu não faço... Não faz. Não fazer o mal não significa fazer o bem. Né? Porque fazer o bem é tomar atitude. É tomar atitude, é doar-se. E não vender nem trocar, é doação. E no momento que se doa, não se cobra. Quem que cobra doação? Não é? Tem campanha do agasalho, tem campanha do alimento. A gente vai lá e faz a doação do agasalho e do alimento e fica esperando o quê? Uma retribuição? Ninguém faz isso, né? As pessoas levam a doação, levam o que tem para levar e deixam lá e vão embora. Não ficam ali esperando, né, alguma coisa em troca. Então, da mesma maneira que a gente encara essa doação material como sendo algo de bom pelo simples propósito de ajudar, a outra parte afetiva tem que ser assim também, é uma doação. Não pode haver espera de retribuição, embora a gratidão é algo nobre, não é? É algo nobre. Muitas vezes a gratidão que a gente tem com relação ao nosso semelhante, a um bem que nós recebemos, não é importante para quem fez o bem. Porque quem fez o bem, fez pelo simples propósito de ajudar. Eu me lembro que está fazendo um ano, né, que eu levei aquele tombo na escada, igual criança caindo na escada, né, coisa horrível. E não tinha ninguém na hora. Né, na hora eu caí lá naquela escada, não tinha ninguém. Aí eu não podia levantar sozinha, eu tinha que esperar alguém chegar e eu fiquei... Mas rapidamente chegou um rapaz que chamou um morador do primeiro andar, porque isso foi num prédio, né? Imediatamente, ele tomou providências, viu a situação, pegou uma toalha, enrolou na minha cabeça, que sangrava muito, e falou, vou pegar a chave do carro e vou te levar para o hospital. Você quer avisar alguém? Eu falei, eu aviso no caminho.
me ajudou a levantar junto com o outro que chegou, me botou dentro do carro dele, não sabia o que tinha acontecido, eu podia ter morrido dentro do carro dele, e olha que aborrecimento que ele teria com isso, porque não sabia o que tinha acontecido, né? A gente não sabia o grau do ferimento, mas ele não pensou nisso. Ele podia ter tido uma outra atitude, poderia ter chamado o bombeiro, poderia, né? Ele estaria ajudando, chama o bombeiro, não sei qual é a situação, mas ele não teve nenhuma dúvida. Ele foi lá, pegou uma toalha, me botou no carro, me levou para o hospital. E eu nunca vi aquela pessoa, não conhecia, nunca tinha ido àquele prédio. Aí a gente fica imaginando, essa pessoa, ela fez o bem pelo simples propósito de ajudar, ela quis agilizar o atendimento, né? Para não esperar um bombeiro chegar, aquela situação toda. E com certeza ele deve ter esquecido daquilo, mas eu estava doida para ver aquela pessoa de volta, para ver novamente, dar um abraço de gratidão, porque realmente não é qualquer pessoa que faz, que toma uma atitude assim, né? Porque pode se comprometer, pode ter um problema sério. Aí, passado o tempo, depois que eu já estava bem mais livre, que eu já podia, né? Eu fui procurar por ele lá na casa dele. Ele não sabia nada a meu respeito, eu não sabia nem como me identificar para ele descer e abrir. Aí eu só falei com ele, é a pessoa que se ajudou aqui na escada. Aí ele desceu, ele falou, minha filha, não precisava disso. Eu só quis te ajudar. Eu falei, pois é, para você foi o simples ato de ajudar, mas para mim isso teve uma significação muito grande. Porque é um ato de bondade, de caridade, de ajuda, que muitas vezes a gente não sabe ter. Não por maldade, não, por preocupação ou por falta de iniciativa. Então, a gratidão que a gente tem quando a gente recebe um bem é uma coisa enorme, né? Uma vontade enorme que a gente tem de agradecer, de falar com essa pessoa, né? E isso é muito importante para quem recebeu, não só para quem fez. E ele mesmo, ele falou assim, olha, de vez em quando eu lembro por causa da escada. Eu lembro, mas eu não lembro, isso já passou. Eu falei assim, graças a Deus que passou, não estou pronta para outra, não quero outra ajuda sua nesse sentido, espero não precisar, mas eu te agradeço muito. Então, a gratidão, ela também é importante. Claro que as pessoas não fazem as coisas para receberem gratidão, mas é importante. É uma das lendas, né, das histórias que ilustram gratidão mais bonitas que eu conheço é do pássaro, do tissuro. Eu não sei se vocês conhecem essa história, é muito bonita. O tissuro, ele é um pássaro, é como uma cegonha, uma garça, uma cegonha. Segundo, né, os japoneses, é o pássaro mais antigo do mundo. E segundo a lenda, ele vive 1000 anos. Aí ele representa a prosperidade, 1000 felicidades, porque ele vive 1000 anos, né? Muito tempo de vida. Então é uma história bonita. Eu até apanhei para a gente ler, olha que interessante. Ó. Quem recebe esse tissuro é muito comum no origami. A dobradura, ele às vezes tem pássaro mecânico, cegonha, né? Mas o nome dele é assim, na dobradura é tissuro. E quem recebe uma dobradura dessa, recebe junto com essa dobradura aquele sentimento de prosperidade, de amor, de o bem que a gente deseja para o próximo, né? De 1000 felicidades, porque segundo a lenda ele durava, né? 1000 anos. E principalmente vida longa e gratidão. Então a lenda é a seguinte, certo dia, num tempo muito antigo, um pescador andando pela floresta encontrou uma cegonha agonizando quase à morte. Ele recolheu-a, tratou dela e salvou-lhe a vida. Em seguida, soltou de novo para que fosse livre e seguisse o seu caminho. Depois de um tempo desse acontecimento, apareceu uma linda moça para falar com o pescador e ofereceu-lhe um presente muito belo. Um tecido feito com penas de cegonha, tecido muito puro e raro. A própria moça disse tê-lo feito a fio para entregar ao pescador. Mas assim que entregou-lhe o presente, a moça disse:
não poderei dar-lhe outro igual. E não explicou por quê. O pescador ganancioso vendeu esse tecido por um preço bem alto e de novo pediu à moça que fizesse outro tecido para ele. Ela, meio assustada e preocupada, não se recusou, mas voltou a dizer-lhe amavelmente: esse é o último, realmente não poderei fazer-lhe outro tecido. O pescador recebeu o segundo tecido e notou que a moça estava meio abatida, mas procedeu da mesma forma. Vendeu e pediu mais outro à moça, que resignadamente atendeu, já bem abatida, enfatizando que não mais poderia fazer o tecido. O pescador ficou desconfiado daquela moça, seu semblante cansado, seu trabalho, seu comportamento, era tudo feito à noite. Então resolveu segui-la. Espiou pela fresta da janela e viu uma cegonha tirando suas últimas penas para tecer o tecido. Era a cegonha que ele havia salvo há algum tempo, né? Um dia ele havia salvado a vida dessa cegonha e ela agora estava morrendo novamente. Quando o pescador aproximou-se, a cegonha virou rapidamente a moça, mas já sem forças, ela não conseguiu permanecer na forma humana. Olhou docemente, cheia de gratidão para o pescador e caiu no chão, uma cegonha totalmente sem penas, ofertando o tecido feito do seu próprio corpo. Ela oferecera sua vida para agradecer àquele que um dia a salvara. Porém, certo de que esse verdadeiro espírito de gratidão nunca poderia morrer, e também como forma de ser perdoado, o pescador passou a fazer a cegonha de papel em origami, né, na dobradura, e ofertar a todos que se chegavam até ele, desejando que as pessoas compreendessem e praticassem essa gratidão em suas vidas e assim tivessem vida longa e mil felicidades. Quer dizer, ela foi grata ao ponto de pagar com a própria vida. Ela foi tão agradecida por ele ter salvado a vida dela que realmente ela não se recusou pedido nenhum dele, ainda que isso lhe custasse a vida, né? Então é apenas uma lenda e uma ilustração, né, de como é importante a gente ser grato, a gente agradecer, mas como é importante também a pessoa entender o ato de gratidão, né? Compreender o sacrifício que muitas vezes aquela pessoa faz para poder agradecer um bem que recebeu, embora quem faz o bem não tem que esperar nenhuma recompensa. Nenhum muito obrigado a gente tem que esperar. E tem gente que fala assim: poxa, eu fiz isso para fulano, nenhum muito obrigado. Nenhum muito obrigado a gente tem que esperar. Porque doação é amor, amor nos cobra, não é moedas que circula, não é, na vida. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que consideremos insignificante. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, pretende fazer alguma coisa para alguém que está precisando, a gente fala assim: nossa, essa pessoa está precisando de tanta coisa que isso que eu vou fazer não vai ajudar em nada, aí não faz. Mas é importante, toda ajuda é bem-vinda e é importante. Madre Teresa diz assim, dizia, né? Continua dizendo no que ficou escrito: não podemos fazer grandes coisas na terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. Então, se a gente for ficar esperando oportunidade de fazer grandes coisas, pode ser que a gente nunca faça nada por ninguém. Muitas vezes, nossos planos grandiosos de fazer grandes coisas para alguém interferem na possibilidade de fazermos pequenas coisas que naquele momento são grandiosas para quem recebe, pequenas para quem faz. É muito comum ouvirmos pessoas, quando se está falando em trabalho voluntário, dizer assim: quero muito fazer algo por alguém, mas agora não posso fazer nada. Um dia, quando for realmente bem-sucedido, farei muitas coisas pelos outros. Enquanto isso,
Enquanto ele espera ficar bem-sucedido, há pessoas famintas nas ruas, pessoas mais velhas que precisam de companhia, uma palavrinha, uma visita. Quantas pessoas vivem solitárias nesse mundo? Às vezes, do nosso lado tem alguém assim, que nunca recebe uma visita, que nunca tem com quem conversar. Mães que precisam de auxílio para os seus filhos, pessoas que não sabem ler, né? E aí quem pode ajudar? Imagina poder ajudar alguém a aprender a ler, não importando, ainda que mais idoso, não importando a idade. Pessoas desesperadas que precisam ser ouvidas, só ouvidas. Não estão querendo nada, só querem alguém que ouça, que compreendam, que possam ter conhecimento do tamanho da dor que estejam passando. Deficientes visuais que precisam de seus olhos para tornarem a sua vida menos limitada, né? Quantas pessoas precisam de ajuda? E não é ajuda que depende de tanto sacrifício nosso para dar, né? Milhares e milhares de pequenas coisas estão por aí, esperando apenas alguém que as faça. Madre Teresa tinha razão. Não podemos mudar o mundo, mas podemos e precisamos fazer com que o mundo se torne um lugar melhor para se viver, um lugar mais bonito, um lugar mais agradável, um lugar onde a esperança esteja presente, né? Esteja viva nas pessoas, onde as pessoas possam compreender que alguém se importa com elas, que tem alguém que pensa nelas. Tudo o que precisamos é nos concentrar nos pequenos atos de caridade, coisas que podemos fazer agora. Uma vez eu contei aqui uma história interessante no hospital. 2 pessoas internadas numa enfermaria. Uma ficava próxima à janela, a outra ficava do outro lado. Essa que ficava do outro lado não podia levantar, ela só ficava deitada, ela não conseguia nem sentar. A que ficava perto da janela podia sentar e se recostava e olhava pela janela. Então, conversando com seu companheiro de quarto, ficava relatando o que via lá fora. As crianças brincando, um parque bonito, um laguinho que tinha patos, cachorros passeando com seus donos e alegria acontecendo, as crianças correndo. E aquele que não podia ver, que não podia levantar, ficava feliz vendo que o mundo estava continuando, né? Que a beleza existia, que tudo era bom, e passava o dia. E o outro relatando essas coisas para ele. Aí, quando um belo dia ele morre, né? O que relatava morreu, o outro do cantinho perguntou à enfermeira se não podia passar ele para aquela parte, aquela cama da janela, e nem que fosse um pouquinho assim, rapidamente, que ela se sustentasse ele um pouquinho para ele ver a janela. Através da janela, quando ele olhou, tinha um muro. Não tinha nada lá. Não tinha parque, não tinha lago, não tinha criança, tinha um muro. Quer dizer, na imaginação dele, ele ajudava aquela outra pessoa pintando um quadro que não acontecia, né, que não existia, fazendo que a vida dele naquela enfermaria fosse mais bonita, mais colorida. Quer dizer, ele estava numa cama de hospital, fazendo algo por alguém. Então, a gente que pensa que a gente não pode ajudar, todos os instantes, a todo momento, a gente tem alguma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. Parece simples e fácil, mas não é. Não é tão fácil assim a gente fazer o bem, a gente ser benevolente, né? Alcançar as pessoas com os nossos pensamentos, porque isso implica uma mudança de comportamento. Isso implica doação de tempo. E a gente não quer perder tempo. É o que nós temos de mais valioso. Então, muitas vezes, não fazemos justamente porque não temos o que oferecer. Não temos o que oferecer nesse sentido. A gente não tem proposta. A gente não se habilita a fazer o bem. Aí realmente não tem. Por isso é necessário fazer algo por nós primeiro. Não podemos oferecer aquilo que nós não temos. É sempre assim. Quem pode oferecer o que não tem? Então, se nós não temos sentimento de doação, se nós não temos propósito de ajudar, nós não podemos fazer. Como nós vamos doar aquilo que a gente não tem? Então, é importante que a gente faça algo por nós. Fazendo algo por nós,
compreendendo a nossa vida, fazendo a nossa reflexão, nós vamos ver o quanto a gente precisa dos outros, o quanto a gente necessita de alguém. Aí a gente começa a perceber que fazendo o bem, nós também vamos ter oportunidade de receber o bem. Então, fazer algo por nós é importante para que a gente aprenda a fazer essa doação. No campo do planejamento financeiro, a gente encontra uma situação parecida, né? Há um princípio aceito universalmente que diz que é vital que você se pague antes de pagar suas contas. Ou seja, se ver como um credor. Quer dizer, você tem que pagar fulano, beltrano, cicrano, você tem que pagar esse, você tem que pagar a si também. Então, tem que pagar. E é importante, o motor dessa sabedoria financeira é que, se esperar para fazer suas economias só quando todo mundo estiver pago, não restará nada para você. E quando você se paga, você tem para pagar os outros. Se você não se paga, você não tem. Se você não tem, você não pode pagar. Na parte afetiva é a mesma coisa. Se nós não temos afeição, se nós não temos esse sentimento de amor ao próximo, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer nada. O resultado é que a gente fica adiando, no caso da situação financeira, para fazer a nossa poupança, que nunca vai fazer. Porque a gente não se paga. A gente não nos tem, nós não nos temos como credores. Então, a gente não se paga. Então, nunca vai fazer. Princípio idêntico deve ser aplicado, melhor dizendo, na implementação de seu programa de prática espiritual. Se você esperar até que todas as suas tarefas, responsabilidades e tudo mais estejam feitos, antes de começar, você nunca conseguirá fazer nada. Porque nunca vai sobrar tempo para a gente fazer alguma coisa em favor de alguém. Há quem diga, não tenho bens, não posso fazer caridade, não tenho nada nem para mim. Aí, nós fomos ao Livro dos Espíritos, na questão 886, que Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? E olha o que eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem doação de roupa, de alimento, tá incluso, tá? Lógico que tá aí nas entrelinhas, mas claramente não tem. Então essa doação, essa caridade, esse bem, vai muito além de fazer uma doação material, de fazer uma doação em dinheiro. Benevolência é o ato de ir aonde o problema existe. Não é ser bom pura e simplesmente. Quem é bom pode não fazer o mal, mas também não está fazendo o bem. A benevolência vai além. Indulgência para com as imperfeições alheias. Aí entra aquele princípio financeiro. Se eu não sou indulgente com ninguém, eu não sei ser indulgente com ninguém, no momento que eu terei que ser indulgente comigo, eu vou reconhecer que eu errei. Porque eu estou precisando de indulgência. Então eu vou me perdoar. Nesse momento eu digo, mas por que eu vou me perdoar? Se eu vou me perdoar porque eu errei. Aí pronto, se eu reconheço que errei e que estou precisando, nem que seja de botar um paninho quente em cima da situação, é porque eu reconheço que eu errei. Aí se eu reconheço que eu errei, perfeito, eu sei que não sou. Se não sou, eu vou precisar da indulgência dos outros com relação a mim. Aí eu então serei indulgente com os outros, já que eu vou precisar. Então é a questão, pague-se para que você tenha para pagar alguém. Aí que nós vemos como é importante a gente reconhecer que erra, que faz coisa que não deve, né? Que aí a gente às vezes fala assim, meu Deus, tomara que fulano me perdoe. E você tem perdoado? Porque o segundo é perdão das ofensas. Esse é mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas no momento que a gente tem vontade de acertar, de ser bom, através da benevolência, reconhece que precisa do perdão dos outros,
sendo indulgente consigo mesmo. Aí vai precisar da indulgência dos outros. Aí chega no perdão mais rápido. Porque a gente fala, poxa, será que fulano vai me perdoar pelo que eu fiz? Então, se você está querendo esse perdão, pense, reflita se você oferece isso a alguém. É importante isso. É um toma lá, dá cá. Né? A gente não pode só cobrar. No princípio de justiça, tem direitos e deveres. Né? Para que eu tenha os meus direitos satisfeitos, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que cumprir deveres. E vice-versa. E assim vai. A vida é uma troca incessante no meio visível e invisível da natureza. Onde cada um tem sua tarefa, cada um tem sua função para que o universo possa seguir. Nós somos co-criadores do universo. Nós temos tarefas a cumprir e que são deveres para que os nossos direitos sejam satisfeitos. Em vista disso, continuam dizendo assim, aí que não posso mesmo ajudar. Como é que eu vou ser benevolente? Como é que eu vou ser indulgente? Eu não sou nada disso. Como é que eu vou poder fazer o bem então, né? A gente lembra aqui também uma outra historinha que eu contei do burro que levava remédio para um lugarejo. E ele era conduzido por um homem muito bom que aproveitava essa oportunidade para pregar a boa nova de Jesus. Mas ele se achava tão imperfeito, tão cheio de defeitos, que um dia ele falou, eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno de pregar a palavra do mestre, eu não vou fazer. Aí parou de fazer. Numa das suas andanças, levando remédio para esse lugarejo, ele adormeceu e teve um sonho em que apareceu um espírito e perguntou por que ele tinha parado de fazer o trabalho de evangelização. Ele falou que não se achava digno. Aí o espírito falou assim, esse burro é educado? Ele falou, não, é muito mal educado, só anda quando quer. Faz sujeira na frente da minha casa, me desrespeita. Ele falou, pois é. Mas se não fosse ele, esse lugarejo não tinha remédio, não ia receber remédio, porque ele, com todas as imperfeições, é ele que carrega os remédios. Né? Então, isso mostra que se a gente esperar ser perfeito para fazer alguma coisa para alguém, para falar sobre algo de bom, né? Como nós que nos metemos a besta, que eu, Zé Manel e outros que aqui vêm, nós não fazemos isso que a gente aprende aqui ainda. Pretendemos, estamos no caminho. Se fizéssemos, se praticássemos essa boa nova, nem na terra a gente ia estar. Né? Então, nós somos cobrados, vamos ser mais cobrados que qualquer um que não tem essa informação. Mas é aquela tarefa que tem que ser feita e que humildemente se faz, reconhecendo que passamos, não o que é nosso, passamos a doutrina dos espíritos, que pedimos a Deus nos ajude para que a gente aplique para nós também, para que a gente possa se beneficiar tanto quanto outras pessoas se beneficiam quando ouvem. Né? É aquela história do frequentador da reunião que sentava lá atrás, corria, coitado, trabalhava o dia inteiro, corria para chegar no centro a tempo. Quando desencarnou, estava muito bem, muito feliz. O orador desencarnou depois, foi recebido por ele, que de braços abertos abraçou aquela pessoa que ele tinha um enorme carinho. Só que o orador não estava tão bem quanto ele. E o orador ficou com raiva, ficou irritado. Falou, escuta que eu que sei tanto, eu que ensinei, estou nessa condição, e você? O que você fez para você estar desse jeito, tão melhor do que eu? Aí eu fiz tudo que o senhor falava. Não é? Então, são essas coisas. Deus nos ajude para a gente aplicar para a gente tudo que a gente aprende aqui, né? Nessas nossas reuniões de estudo. Aberta a sessão de fraternidade na casa de Pedro, Tadeu gritou, irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinada à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado no mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Tá vendo? Ó? Não é só nós que temos esses questionamentos, não. Lá no tempo do mestre, Tadeu também tinha e tantos outros. Mas aí é a questão. Nós somos espíritos inferiores em provação e expiação.
e estamos tentando acertar. Para isso que nós estamos aqui. Ninguém está aqui para fazer curso, para se formar e ganhar dinheiro, né? Todos nós estamos aqui para aprender um pouco mais da vida, sobre a nossa estada nesse mundo, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, para que a nossa trajetória, para que essa viagem nessa terra seja mais produtiva e que a gente possa sair daqui mais vitorioso. Para fazer o bem, só é necessário querer e se esforçar um pouquinho. Quem não sabe pode aprender, né? Comece por praticar humildade. Sem humildade a gente não faz o bem, não consegue ser caridoso, porque a gente não aceita certas situações que acontecem conosco, né? Então basta a gente querer e reconhecer-se muito carente, muito necessitado, para que a gente possa aprender que precisamos das pessoas, se precisamos, temos também que oferecer os nossos préstimos, né? Temos muito mais a aprender com as pessoas que nos cercam do que ensinar. Porque fazer o bem é saber ouvir as pessoas, é saber compreender a posição delas, os argumentos delas. Isso é caridade, isso também é fazer o bem. É importante que a gente saiba entender a outra pessoa, evita tantos conflitos dentro do lar, dentro do nosso trabalho, né, na rua, quando a gente se propõe a ouvir as outras pessoas. Porque cada um que defende a sua posição tem tantos argumentos contra a nossa opinião como nós temos a favor da nossa opinião. Então pode ser que ouvindo a pessoa, tendo caridade com isso, fazendo esse bem maior, de procurar entender o próximo, a gente chega até a conclusão que ele está certo e a gente não está. Porque isso é tão comum, por que nós vamos estar sempre certos? Não é essa ideia de querer estar sempre com a razão, é que realmente nos impede de fazer o bem muitas vezes a outra pessoa. É importante observar que quando se discorda de alguém, a pessoa de quem está discordando tem tanta certeza da sua posição quanto nós temos da nossa. Se procurarmos entender as posições e pontos de vista do próximo, poderemos entender as suas razões e, quem sabe, reconhecer até mesmo que está errado, né? Ao tentar primeiro entender, estará colocando o seu amor e o respeito pela pessoa com quem se está falando acima de tudo. Acima de tudo. E isso é fazer o bem. Isso é querer o bem do próximo também. Esse exercício nos ajuda a desenvolver uma coisa muito importante, fundamental, para que a gente possa praticar a benevolência. É desenvolver a compaixão pelo próximo. É um sentimento extremamente simpático, a compaixão. Implica a vontade de nos colocarmos no lugar dos outros, de tirarmos os olhos de nós mesmos e imaginarmos o que é viver as dificuldades alheias, bem como, simultaneamente, sentir amor por essas pessoas. Porque quando nós nos colocamos no lugar do próximo, a gente começa a entender a situação dele e sente amor por ele. E aí, daí para a ajuda, pelo simples propósito de ajudar, sem nenhuma cobrança, é um passinho pequeno. A compaixão implica também reconhecer que os problemas dos outros, sua dor, suas frustrações, são tão reais quanto os nossos e muitas vezes até piores. Por isso que para que a gente possa fazer o bem, ser benevolente, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar, nós temos que desenvolver a compaixão, senão a gente não consegue essa virtude de fazer o bem. A compaixão é algo que pode ser desenvolvido com a prática. Envolve basicamente duas coisas: intenção e ação. A intenção significa abrir o coração a outras pessoas e a ação fazer o que puder para ajudar. É simples, não é grande. É como a Teresa falou, são pequenas coisas que a gente faz com amor. Tornar-se uma pessoa mais gentil, amorosa, requer ação, logo implica muito boa vontade. Poderíamos começar o nosso dia incluindo em nossa prece de agradecimento pelo nosso despertar o pedido a Jesus de não nos faltar a oportunidade de ajudar
e não negligenciar essas oportunidades que às vezes a gente não consegue enxergar. Uma vez que quando nos propomos a ajudar, as oportunidades de serviço serão infinitas. Agora, tem uma coisa importante a compreender aí nesse ato de ajudar, de fazer o bem. Servir não é o esforço de uma única tentativa. Não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar por que os outros não estão fazendo também. Uma vida de serviço é um processo de vida inteira, uma maneira de se pensar a vida. Não é uma atitude aqui, outra ali. É uma forma de se viver, de se pensar a vida. Há um adesivo interessante para carros que diz assim: pratique atos caridosos ao acaso e gestos de beleza sem sentido. Há muitas formas da gente ajudar, né? Cada um do seu modo. Cada um do seu jeito, do que sabe fazer, das possibilidades que tem para isso. Para isso eu trouxe um outro texto para encerrar a nossa conversa. Olha que legal. De um jeito só seu. Há um jeito que é só seu de semear o bem. Se tem sabedoria para falar, fale. Há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes. Se tem o dom de ouvir, ouça. Há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e sentimentos. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconhece um dom. Se tem discernimento o bastante para fazer uma observação construtiva, faça. Há pessoas persistindo no mesmo erro por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza. Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenham em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar. Oferte a sua canção, a sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte a sua diplomacia, a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte o seu talento para contar piadas e fazer rir, a sua ternura natural no trato com crianças, idosos ou animais, a sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise, quando todos em sua volta desabam, a sua santa paciência de permanecer no hospital ao lado de um enfermo terminal ou de varar a noite num velório, naquela hora crítica em que todos vão embora. Há um jeito que é só seu e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada. Mesmo que seja uma prece sincera feita no silêncio do seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte, de um jeito que é só seu. E é só isso que realmente importa. Muita paz para todos, procuremos fazer o bem e aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de muito aprendizado aqui nessa casa abençoada. Muita paz. Como eu disse no início, a gente vai ouvindo e analisando, aprendendo e vendo em que isso se ajusta às nossas vidas, não é? Eu até acrescento a toda essa possibilidade de se fazer alguma coisa boa, por exemplo, o cumprimento que a gente pode dedicar às pessoas. Quantas vezes a gente não cumprimenta porque acha que não dá importância a isso, mas como é importante, como isso tem valor. Tem muitas pessoas que lamentam, poxa, fulano passa, nunca deu um sorriso, nunca falou comigo. As pessoas gostariam de receber um sorriso, um cumprimento de alguém, e quem não pode cumprimentar? Quando se entra no elevador, não é que todo mundo finge que não se conhece, ou que ninguém está vendo ninguém, mas todo mundo, se o elevador, inclusive, se tem mais de 5 andares, é tempo suficiente para todo mundo correr o olho, assim, de cima e embaixo, todo mundo disfarça, né?
E ninguém cumprimenta ninguém, ninguém fala com ninguém. Fala, por que não? Se você vai entrar no elevador, cumprimenta as pessoas que estão no elevador. Se você vai sair, alguém vai entrar, cumprimenta as pessoas. Vejam, são coisas simples. É como ela disse, não precisa ficar esperando tirar uma grande fortuna num sorteio, numa loteria, para então nós começarmos a fazer alguma coisa para alguém que não vamos fazer, não. Quem não faz no mínimo, não faz no máximo também. Outra coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade, vai a um enterro. Chega lá, não sabe falar, não tem o que falar e é difícil. Abraça a pessoa que perdeu o ente querido, dá um abraço simplesmente, não precisa falar nada. Isso às vezes representa mais do que se você fosse falar alguma coisa sem você estar bem colocado para falar. Vai e abraça. Veja, quem não pode fazer isso? Quem não pode dar um abraço? Eu uma vez passei na praça, o pessoal estava segurando umas tabuletas assim, quer um abraço? Eu atravessei do outro lado e passei lá para ganhar um abraço. Achei lindo. Aí eu fui para o outro lado, quando eu voltei, eu novamente passei lá para ganhar outro abraço. E agradecer isso e enaltecer isso. Que bonito, que gostoso. Esses meninos todos pintados de asfalto, piche, quando passam na faculdade, fica pedindo moedinha no sinal, não é? No trânsito. Eu abaixo o vidro, ele vem com a caixa, com a latinha, eu estendo a mão e falo assim, meus parabéns por você ter passado. Daqui a 10 anos você vai ver como isso que você está fazendo não tem valor nenhum, é bobo. Mas meus parabéns, você é o futuro do Brasil. Eu tenho certeza que a garotada nunca esquece isso. Que o cara abaixou o vidro, ao invés de dar uma moeda, deu uma mão para eles, ou se pudesse dar um abraço nele. Então quem é que não pode fazer? E até ser criativo, fazer coisas que a gente não está... Eu não estou aqui passando, mas que vocês vão pensar. Vai abrir a janela, vai passando alguém, dá um adeuzinho para a pessoa. Com certeza, isso é um afeto, é uma maneira de se relacionar, de ser solidário e de demonstrar alguma fraternidade em relação aos outros, né?